Amém, irmãos? Amém. Amém. Que a maravilhosa graça do Senhor esteja sobre cada coração desta noite. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mais uma noite que estamos na presença do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, o versículo de número 31. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que maravilha. Passamos mais um dia na presença do Senhor. E nesta noite, neste momento, nós estamos aqui, ao termo deste dia, louvando e agradecendo o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então o Atos 17, 31 diz assim, porque eu quero ler o 30 também. Diz assim: ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e creditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa é uma mensagem para nós, igreja do Senhor, que Deus vai julgar, o mundo bem como as pessoas, não só o mundo, a terra também receberá um julgamento, será então passado por uma purificação, novas terras e novos céus, mas nova terra e novos céus, mas os homens também. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus vai julgar os homens e Ele já notificou que vai fazer isso. E Ele deu certeza que Ele vai fazer isso por meio de um varão, que é Jesus Cristo, o qual Ele ressuscitou dentre os mortos. Amém? Amém. Não é para ninguém ter medo, mas é para que nós tenhamos consciência de uma realidade tão real. Amém? Amém. O versículo de número 30 que diz: ora, Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Quantos aqui já leram esse versículo sem olhar e com a ajuda do impulso dos que ouviu e disseram: Deus não leva em conta o tempo da ignorância? Quantos? Deus não leva o tempo em conta o tempo da ignorância. Eu ouvi sempre isso, Sempre a gente ouviu isso e falava dessa forma, reproduzia da forma que nós ouvíamos, E sempre a gente falou para as pessoas, exatamente quando a gente queria que as pessoas aceitassem Jesus e não olhassem para o seu passado, e a gente dizia a eles que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas o texto diz que Deus não levou. Deus não levou o tempo da ignorância, Deus não levou. Por isso não teve julgamento definitivo, mas haverá um julgamento definitivo. Amém? Amém. Então, em todo esse tempo que Deus não levou em conta o tempo da ignorância, houve julgamentos parcial. Glória a Deus. Glória a E Deus. eu quero falar hoje, não a nível apenas de conhecimento, mas conhecimento é bom. Mas vamos dar aplicação em cada uma dessas etapas, Quero falar hoje das 7 dispensações que teve, que tem e que nós encontramos na Bíblia, na palavra do Senhor. Então é real que Deus vai trazer julgamento a esta terra, Deus vai julgar o mundo, bem como todos e em toda parte
Deus vai julgar, que nessas dispensação que ele falou algo e quando foi quebrado, teve o fim daquele ciclo e a punição daquela era, ou daquele tempo, ou daquela dispensação. Como eu disse, foi um julgamento parcial, foi um julgamento onde simplesmente acabou com as pessoas ali, uma parte das pessoas, mas vai chegar um dia que Deus vai julgar todo e em toda parte, e o julgamento é definitivo. Amém? Amém. Mas isso não quer dizer que aquelas pessoas que não creram naquelas dispensações, os que rejeitaram foram salvos. Não foram, mas as pessoas que aceitou a palavra daquele tempo, daquela dispensação, eles foram salvos, eles foram todos ao seio de Abraão. Mas quando Jesus morreu, foi sepultado, ele desceu a esses lugares baixos e tomou cativo os que estavam cativos no seio de Abraão, levou consigo para as alturas, para os céus. Amém? Amém. Aonde eles estão em algum lugar, aguardando então o ressurgir, ou ressoar da trombeta de Deus, e então nós encontraremos lá. Amém? Glória a Deus, então, aleluia. todos juntos entraremos nos céus, na Amém. presença dele, naquela grande ceia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu quero falar, obviamente que não vai ser hoje, não vai terminar, entendeu? Não vai terminar, mas eu quero falar da dispensação, que é a inocência. Diga comigo: inocência. 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 Consciência. Consciência. Governo humano. Governo humano. Governo humano. Era das promessas. Era das promessas. A era ou a dispensação da lei. A dispensação da lei. A dispensação da graça do Senhor. E a sétima, o milênio, o reinado de Cristo nesta terra, e o seu fim com o trono branco, o julgamento final. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Então Deus. Deus vai julgar, Deus vai julgar, Deus vai trazer julgamento a todos. E é por isso que ele abreviou esses dias. Você já viu que se esses dias não fosse abreviado, falado, ninguém se salvaria? Mas ele abreviou, enviou a sua mensagem, enviou os seus mensageiros. A Bíblia diz: começando a nossa salvação, ela foi pregada, começado pelo Senhor Jesus, e depois falado por seus apóstolos, aqueles que a ouviram e que deram testemunho dessa tão grande salvação. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então o tempo da inocência, ela começa, ali no Gênesis, na criação, do capítulo 2 ali, até o capítulo 3, começa ali a dispensação da inocência, onde as pessoas eram inocentes. Amém? Amém. No capítulo 2, não sabemos quanto tempo isso durou, mas biblicamente é um capítulo só, Do capítulo 2 até o capítulo 3, já se encerra essa era da inocência, onde o homem era inocente. Glória a Deus. Glória a Deus. Em cada estações dessa, ou em cada dispensação e era dessa, houve uma palavra de Deus. Houve uma palavra de Deus para que o povo de Deus caminhasse nessa palavra. Glória a Deus. Glória a Houve Deus. uma determinação ou uma lei de Deus ali, um comando de Deus para cada uma dessa dispensação. Amém? Amém. A gente vê em Gênesis 16, em Gênesis 2,16, eu coloquei aqui na minha Bíblia, mas colocar lá, no meu celular, na verdade, para ver, mas colocar lá. E o Senhor Deus deu ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás.
Amém? Amém. Essa é a época que o homem era inocente, não havia nele conhecimento das coisas mudando, não havia o mundo corrompido. Deus plantou esse jardim e colocou as pessoas lá. E sabe que em todas essas dispensações também existe uma proteção. Lá era o jardim, amém? Amém. Em outra dispensação havia ali talvez na época de Noé, por exemplo, a arca de Deus, a arca estava lá, a arca que Noé construiu, estava lá para proteger. Quando veio a lei estava para proteger as pessoas, era um tutor, era aquele que ensinava até que chegasse aquele a quem deveria cumprir a promessa. Agora, na época da graça do Senhor, o que é que Deus colocou para que nós permanecemos firmes? É a sua igreja, né? A igreja onde nós se alimentamos, a igreja onde nós ouvimos, nós somos edificados. É aí na igreja que Ele edifica cada um dos membros, para que todos cheguem ao pleno conhecimento do varão perfeito, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, Deus deu esta ordem para eles, né? Olha, vocês podem ficar aqui, a vida aqui é tranquila, né? É fácil. Você já viu que nós sempre queremos complicar a vida? Sempre nós queremos complicar a vida. Nós sempre queremos complicar. Mas Deus falou, vocês ficam aqui, vocês vão comer de todas as árvores que tem aqui. Todas elas são para você. Só existe uma árvore que vocês não podem comer. Amém? Esse era o meio pelo qual eles iam se manter na presença de Deus. O meio pelo qual eles iam sempre ouvir ao final da tarde Deus chegar e dizer: e aí, meu filho, como passou esse dia? Opa, esse dia foi maravilhoso. Eu conheci outras coisas. Eu dei nome a tantas outras coisas. Eu dei nome porque ele tinha poder, né? O poder foi dado a ele para ali, né? Cultivar ali, para ali dar nome aos animais. Ele tinha poder sobre os animais, os répteis, os animais da água, os peixes, né, as aves do céu, enfim, ele tinha autoridade. Então, imagine que antes que houvesse essa corrupção, como eram esses animais? Muito dócil, maravilhoso, né? Hoje as pessoas se encantam bastante com os animais domésticos, né? Imagina como eram esses animais, imagina como é, você já viu nas imagens que tem na internet, passarinho que tem uma penagem, né? Umas penas muito lindas, uma roupagem tão linda, né? Imagina como era naqueles dias, né? Se Deus chegasse, e aí, meu filho, como é que foi? Vi coisas maravilhosas. Enquanto ele estava guardando ali a palavra que Deus havia falado para ele, ele estava nessa plena comunhão. Todos nós sabemos que chegou o momento, então, que ele se perde. Eles se perdem, e é onde eles comem, né, da árvore da vida, e ali tem da árvore do conhecimento, do bem e do mal, e ali eles têm a punição, e chega o fim desta era, a era da inocência. Amém? Amém. Alguns estudiosos dizem que antes que houvesse essa destruição, essa corrupção, né, a serpente era um dos animais mais lindos que havia, né? Dos animais mais lindos que havia naquela época, né? E o diabo tomou, né, ocasião através desse animal e foi falar com Eva. E Eva então foi dar ouvido a esta voz. E como eu disse, às vezes a gente se coloca em perigo, a gente ouve outras vozes, Algumas pessoas têm ali uma conjectura de que Eva, naqueles dias, né, ela ouviu aquela voz e ela conhecia duas vozes de Deus e do seu esposo. Ela ouviu aquela voz e disse que ela imaginou que aquele era o diabo e ela ia acabar com ele. Ela ia esculhambá-lo, ela ia, em outras palavras, dar um couro nele e fazer ele embora dali. Dar um couro nele. Só que quando ela vira para ver, ela não vê o diabo, ela vê uma serpente linda, bela. Então ela não é o diabo, é a serpente. E possivelmente, talvez essa serpente estava até comendo, né, esta árvore ali, né, o fruto desta árvore. E
conhecimento para nós. Eu estou até falando, e então ela cai nesta lábia. Amém? Amém. Sabe que nunca o inimigo vai vir para nós mostrando que ele é inimigo. Sempre virá com coisas boas, sempre virá mostrando coisas melhores do que aquilo que você conhece ou que aquilo que você viu. Amém? E ele veio para Jesus assim também. Tu está aí com fome? Tu é tão poderoso? Para com isso. Transforma essa pedra em pão e coma. Tu não tem nada, é sozinho, solitário. Vem aqui, vou mostrar para você. Está vendo tudo isso? Tudo isso pode ser seu. Tudo isso pode ser seu. Tudo isso pode ser seu. Basta uma coisa. Só você me adorar. E então todo mundo vai te adorar, porque o meu poder vai passar para você. Eu vou te dar o poder sobre esses reinos, porque eu recebi e eu vou te dar. Mas Jesus era Jesus. Jesus é Jesus. Amém? Amém. A palavra estava no seu coração. A mesma palavra que ele ouviu ao sair da água. Este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Amém? Este é o meu filho amado. Então ele não troca essa palavra que entrou no coração dele por uma outra palavra de um qualquer. Amém? Amém. Porque os céus falou, os céus proclamou: este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Ele fará tudo o que está designado para ele fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Então no capítulo 3, no versículo 22 ao 24, louvado seja Deus. Aqui está quando acontece, a desobediência do homem. Está ali, né, irmão? Tá aqui. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Aí está a punição. Agora acabou. O homem não é mais inocente. Quando ele comeu, abriu-se o seu entendimento. Agora ele tem entendimento. Só que com esse entendimento, o que veio? Veio todos os males. Todos os males. Começou a vir tudo que nós vivemos hoje: ira, traição, discórdia, contenda, briga, raiva, roubo, morte. Abriu-se a porta da morte, porque a morte é tudo isso. A morte é tudo isso. A morte é traição, a morte é briga, é contenda, é divisão. Isso tudo é morte. Amém? Amém. A morte entrou sobre eles. Eles foram lançados agora da presença do Senhor. E então se encerrou essa era, a era da inocência. Deus julgando, o homem, lançando ele fora da sua presença ou do jardim. Amém, irmãos? Amém. O jardim ali é como a igreja hoje, onde eu e você estamos congregando. Nós estamos na pessoa bendita de Jesus Cristo, mas nós permanecemos, é na igreja que nós permanecemos firmes, é na igreja que nós nos alimentamos. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós devemos vigiar. Em 2 Coríntios 11, versículo 3, o apóstolo Paulo diz isso para a igreja de Coríntios. Ele diz isso nós também devemos ficar muito atento. 11:3, glória a Deus, bendito seja Deus. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompido a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Amém? Amém. O apóstolo Paulo
enganado. Amém? Amém. Você pode ser enganado. Nós podemos ser enganados. Por isso ele diz aqui: eu receio, eu tenho medo de que a serpente, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, também possa enganar um de vocês, ou a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós devemos permanecer firme, firme, Glória a Deus. firme. Aleluia. Aleluia. Se nós achamos que isso não pode ser, Mateus 24, glória a Deus. Mateus 24 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar-se, se possível, os próprios eleitos. Amém? Amém. Podemos ser enganados. Lá o diabo usou a serpente. O diabo usa quem agora para enganar? Os falsos profetas, aqueles que dizem ser e não é de fato, de verdade. Amém? Amém. É esses que o diabo vai usar. E quando nós vemos o versículo 4 também, lá de Coríntios, onde estava, diz assim: se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente de que temos recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esses de boa mente ou tolerais. Ele está dizendo como que a serpente vai enganar o povo, a igreja de Corinto, porque iria entrar outras pessoas que iriam pregar outras coisas para eles, outro evangelho, não o evangelho da graça do Senhor Salvador a todos os que creem, a todos que entregaram a vida ao Senhor. Amém? Todos que ouviram a mensagem, o qual Deus notificou que vai julgar, então que todos se arrependam. Então a forma de que o diabo vai tentar e vai enganar a qualquer um de nós é por meio de outras pessoas. Sempre o diabo vai usar outro meio, nunca vai chegar diante de nós mostrando a sua face, a face do diabo. E aí você diz: então é difícil, e de fato é difícil, mas Deus colocou um antídoto para que nós precavesse, para que as artimanhas do diabo não entrassem dentro de nossos corações. Amém? Amém. E sabe o que é? O Espírito Santo. O Espírito Santo está aí para descortinar a face do inimigo, aquele que muitas vezes vai apresentar diante de nós até mesmo como um anjo de luz, mas na verdade ele não é. Mas como você vai se livrar deste mal? Somente pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Somente pela ação do Espírito Santo. É por isso que Jesus disse que nós deveríamos estar apercebidos. Em outros lugares: vigiai e orai. Vigiai e orai. E então como nós vamos ter essa comunhão com o Espírito Santo? É buscando a presença dele. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você sabe que muitas vezes nós andamos enganados. E muitas vezes nós tropeçamos porque estávamos andando enganados. Muitas vezes nós comemos do que não deveria comer simplesmente porque fomos enganados. E muitas vezes não tem mais como remediar isso. Algumas coisas são difíceis de contornar. Não estou falando do pecado em si, porque o pecado que não é para a morte, todos eles têm perdão, todos eles você retorna, todo ele, o Espírito da graça está aí. Volte para o lugar de onde você saiu, volte para a presença. Mas eu preciso entender que a vida que Deus quer para mim é uma vida que busca Ele, que adore a Ele, que viva uma santidade. E aí muitos às vezes não estão desfrutando, não conseguem viver esta vida, mas também a gente vê que não busca, não ora. Amém? Amém. Não ora, não tem a comunhão, não busca essa comunhão. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Eu sei, se tem alguém que está fraco, frajuta, não é fácil ele se levantar em oração, não é fácil, mas você precisa começar, ou
passando por uma luta, eu preciso de oração, tu ora comigo, tu intercede comigo, e ali um se levanta o outro. Essa igreja, este momento, este tempo, nós entendemos que aqui todos, um vai se levantar o outro. É uma igreja que vai reconstituir vidas, que vai restaurar vidas. Amém? Glória a Deus. Entre elas nossas. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Seremos curados do Senhor para curar outras pessoas. Ouvimos agora que uma pessoa que veio ministrar também foi curada. Isso, estava ouvindo isso e entendendo o que se fala, que se profetiza nesse ministério, que será para restaurar outras pessoas. Isso vai acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em 1 de João, e eu vou parar por aqui, só nessa primeira, não vamos avançar, né? O horário já vai. Em 1 de João, do Evangelho de João, da Epístola de João, melhor dizendo, capítulo 2, versículo 20. É o que Deus colocou e deixou para nós não ser enganado. Nós vamos orar agora, né? Vamos impor as mãos esta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O que nós desejamos e queremos é que todo mundo seja livre. Aleluia. Seja livre do seu mal. Sim, Senhor. Glória a Deus. Nós estávamos aqui reunidos segunda-feira em uma determinação total, uma reunião que não tivemos aqui ensaio e culto, mas tivemos aqui uma reunião, uma decisão. E tudo que se foi falado é o que vocês começam a ver a presença de Deus fluir sobre este lugar. Glória Amém? a Deus. Nós não vamos sossegar enquanto cada um de vocês que está aqui não estiver bem. Amém? Glória a Não Deus. estiver fortalecido, não estiver caminhando, não estiver daquele nível de dizer: ei, pastor, conta comigo, vai hoje aquele evangelismo lá, eu estou na fila, eu estou Glória a na Deus. fila. Glória a E aí Deus. você vai ficar correndo, com medo, por causa da sua situação, do seu problema. Também, como nós só podemos dar aquilo que temos, mas pessoas vão ser curadas. Amém? Glória a Pessoas Deus. vão ser curadas. Ministérios serão restaurados. O poder de Deus vai agir poderosamente sobre nossas vidas, sobre a sua vida. Amém? Celebrar deste culto, você vai lembrar de poder. Quando você lembrar de vir para a igreja, você vai lembrar que você veio para um lugar para receber o poder de Deus. Aleluia. Louvado seja o Aleluia. Senhor. Louvado Glória seja a Deus. Deus. Aleluia. Mas nunca vamos deixar a palavra, irmão. Aprender na palavra. Amém? Glória a Deus. Aqui diz, e o versículo seguinte está falando de falsos profetas, de falsos mestres ou de falsos profetas mesmo. Mas aqui diz assim: o que é que pode impedir a nós de ser enganados? Qual é o antídoto para que não sejamos enganados? E vós possuís a unção que vem do santo, e todos têm de conhecimento. Amém? Amém. Se vocês lerem o anterior, nos versículos aqui está falando sobre falso profeta e como é que você vai ser livre das astúcias do diabo para não enganar. É cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. É na palavra de Deus. Sim, Senhor. É na palavra de Deus. O Espírito Santo vai conduzir você à palavra de Deus, aonde está toda a verdade. Amém? Amém. O que aponta para a verdade real, Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra de Deus é real. E o versículo 27 também, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. A unção aqui é o Espírito Santo. A unção de discernimento que está dentro de você. Sabe o que é certo e o que é errado. Se a palavra é de Deus ou não é. Amém? Amém. E não tens necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito de Deus, a unção de Deus vai te ensinar, vai nos ensinar, Amém. vai abrir os nossos olhos para não sermos enganados. Porque se não fosse isso, nós seria. O diabo quer enganar a todos, se possível até os
tendes necessidade de que alguém vos ensine. Amém? Isso está falando aqui dentro do seu interior. Você sabe que aquilo é mal. Você sabe que aquilo tem cheiro de coisas erradas, tem cheiro de coisas más, e você não vai ali. Amém? Você sabia de uma simples coisa, coisas simples que parece que não tem nada a ver, essas coisas vai se abrindo, vai se dando buraco, quando você vê um buraco grande que está aí. Então quem que vai nos inibir de cair nesse lugar? O Espírito Santo. Amém? A presença de Deus. Por isso devemos começar a buscar a Deus, a buscar na palavra. Não deixa mais o inimigo enganar. Se nós não tivermos na palavra, não estiver buscando o Espírito Santo, nós vamos ser enganados também. Amém. Nós vamos ser enganados. O apóstolo Paulo estava falando para uma igreja tão espiritual, tão cheia dos dons. Ele diz: eu tenho medo, eu receio de que que a serpente, da forma que enganou a Eva, pode enganar vocês também. Mas o apóstolo João diz aqui que o antídoto contra o mal é a presença do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. E é o que o Senhor Jesus disse: o Espírito da verdade, que eu conduirá a vós outros. Ele vai falar para vocês do que tem ouvido de mim, vai falar para vocês. Amém? Amém. É o Espírito Santo que vai falar. É Ele que vai conduzir aquele seu momento, aquele que você tem dúvida daquele momento, você está orando. De alguma forma o Espírito Santo vai trazer o seu entendimento. Amém? Amém. Vai trazer. Mas isso nós precisamos buscar. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E não vamos ir avante mais. A primeira dispensação era da inocência. Agora o homem não é mais inocente. Glória a Deus. Agora ele não é mais inocente. Mas mesmo assim Deus não levou em consideração esse tempo da ignorância. Por mais que o homem teve agora a consciência, por mais que o homem agora teve ali o seu comando, a sua autoridade novamente, tornou fazer coisa errada de novo, por mais que veio tudo a lei e ninguém conseguiu guardar e a coisa ficou feia de novo, mesmo assim, até esse tempo Deus não levou em consideração. Mas agora sim notifica a todos os homens que todos se arrependam em todos os lugares, porque Ele vai julgar. Amém? Amém. E nós não queremos passar, e não podemos de forma nenhuma passar pelo julgamento. Amém? Amém. Nós vamos passar pelo julgamento das nossas obras e não no juízo final. No juízo final nós não vamos ter nada a ver com Ele. Amém? Amém. Algumas das pessoas que já passaram, que vão passar no dia que Cristo voltar para o julgamento das obras e ganharão a sua recompensa, vai estar até nesse dia do juízo, né? Do grande dia, e eles também vão julgar. Algumas dessas pessoas terão direito. Amém? Mas eles não vão passar lá. Mas a todos quanto não obedeceram ao Senhor e viver uma vida distante do Senhor, vão passar por este lugar. Amém? Amém. Mas nós, igreja do Senhor, nós recebemos, nós fomos chamados, você foi chamado. Amém? Porque você de repente não consegue ver isso, sentir isso, mas o que você tem que entender, que você foi chamado, seja como for que estava você, diz que hoje em diante eu não serei mais essa pessoa. Eu vou buscar a presença do Espírito Santo, eu vou buscar a presença de Deus, eu vou passar a leitura bíblica, porque eu quero ter essa unção dentro de mim, me ensinando, me ajudando, o Espírito de Deus me dirigindo em todas as minhas decisões, em todos os meus caminhos. Amém? Amém. Glória a Deus.